Caros amigos e amigas, muito boa tarde, é uma alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui pelo Facebook. Hoje queremos conversar um pouco sobre um assunto muito importante, o casamento, a família, a vida que nós todos levamos de modo geral. Gostaria então de conversar um pouco sobre como que um casal pode vencer os seus problemas no casamento e crescer a dois. Porque, por que Deus nos uniu em casamento? É importante a gente pensar nisso, né? Qual é o motivo de Deus ter criado o homem, ter criado a mulher, ter unido os dois, né? Ter instituído a família como a instituição básica da sociedade? Tudo isso é muito importante para nós. Quero dar as boas-vindas a vocês que já estão chegando aí na nossa conversa, a Tereza Monerá. Eu gostaria de, então, colocar aqui umas premissas básicas, né? Primeiro, Deus fez o homem e Deus viu que o homem sozinho não era feliz. O que significa isso? Deus criou o homem como um ser social. Deus não fez o homem para viver isolado, né? Um autor muito importante americano, Thomas Merton, ele dizia, escreveu um livro, né? Nenhum homem é uma ilha, nenhum homem vive isolado, né? A menos aqueles eremitas, né, que iam para o deserto, mas aí é uma vida muito especial, uma vocação muito especial. E vendo Deus que o homem não era sozinho, feliz, né, feliz sozinho, então Deus fez a mulher. E como é que Deus fez a mulher? É muito interessante que lá no livro do Gênesis, a gente encontra Deus dizendo assim, vou te dar uma auxiliar adequada. Essa expressão está lá no livro do Gênesis, logo na primeira página do Gênesis, vou te dar uma ajuda adequada. Ou seja, vou te dar alguém que você vai gostar. Né? Por quê? Porque Deus tinha criado todas as coisas e tinha chamado Adão para dar nome a todas as coisas criadas. Deus tinha criado os animais, as plantas, né? E chamou Adão para dar nome. Dar nome na Bíblia significa tomar posse, ou seja, é teu. Né? E lá na Bíblia está escrito que o nome que Adão deu aos animais, às plantas, né, é o seu verdadeiro nome. Quer dizer, de fato, Deus entregou para Adão. Adão é o rei da criação. Né? Mas faltava alguém com quem Adão pudesse dialogar, pudesse se entreter. Então Deus fez a mulher. Tirou a mulher do lado de Adão, da costela do Adão, diz aqui a Bíblia, é uma linguagem figurada. Santo Agostinho diz, por que Deus não tirou um pedaço da cabeça do homem para fazer a mulher? Por que Deus não tirou um pedaço do calcanhar do homem para fazer a mulher? Bom, não tirou um pedaço do calcanhar porque a mulher não devia ser escrava do homem, não devia ser pisada pelo homem, mas também não tirou um pedaço da cabeça porque a mulher também não devia ser chefe do homem, né? Mas tirou um pedaço do lado, né? Ou seja, aqui da costela que cobre o coração. Muito significativo. Santo Agostinho diz, porque a mulher foi criada do homem, ou seja, da sua mesma natureza, para ser companheira, para ser, né, a Bíblia diz, um auxiliar adequado. E realmente a mulher é um auxiliar adequada para o homem. Né? Quem já viveu casado muitos anos, como eu, 40 anos, né, quantas coisas uma mulher ajuda na vida do homem. Né? Quando a gente lê, por exemplo, o livro lá do Eclesiástico, no capítulo 26, o livro do Eclesiástico diz que uma boa mulher faz a felicidade do seu marido, duplica os anos da sua vida e enche a sua vida de paz. É verdade. Né? Bom, é verdade também que o Eclesiástico diz também que uma mulher má, uma mulher, né, que não seja boa, também pode atrapalhar a vida do marido. Mas, de modo geral, quer dizer, no coração de Deus, foi colocada para isso, para ser uma auxiliar adequada. Bem, depois que Deus levou Eva para Adão, é muito significativo, a gente vê lá na Bíblia, que Adão diz uma coisa muito interessante, diz assim, agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Né? Por que ele colocou o nome dela de mulher? O que quer dizer essa palavra no hebraico? A palavra mulher no hebraico, ela é o feminino de homem. Homem no hebraico é ish, I-S-H, mulher, I-S-H-A, isha. Então Adão sentiu que ele estava diante de alguém que era diferente do que Deus já tinha dado para ele, os animais, né, não sei, a vaca, o boi, as galinhas, os pássaros,
do céu, os peixes do mar. Agora ele tinha alguém que o entendia, olhava para ele, sorria, não sei, conversava, abraçava. Né? Ele disse, vai se chamar mulher, ou seja, é o meu feminino. Isso está lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Bem, e quando Deus escutou essa declaração de, digamos, essa primeira declaração de amor que o universo ouviu, né? Agora sim eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Né? Deus disse então para o casal, por isso, é o Gênesis 2:24, por isso o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Aí está o sentido profundo do casamento, sereis uma só carne. Né? Eu até escrevi um livro com esse título, há muito tempo, já tem, acho que mais de uns 20 anos, é um dos livros mais antigos que eu escrevi, um dos livros que, inclusive, é muito usado aí nos encontros de casais, curso de noivos, porque esse livro foi fruto de 15 anos que eu trabalhei com cursos de noivos, são 10 palestras, mostrando que é importante no casamento. Quando Deus diz para o casal, sereis uma só carne, Deus está dizendo algo muito profundo, vocês vão ser unidos, vão ser uma unidade profunda. Né? Não deve haver divisão no casal. Né? E Deus diz para o casal uma outra coisa importante, crescei e multiplicai, e dominai a terra, habitai a terra. Então veja, são mandamentos que Deus colocou para o casal. Então, primeiro, vocês vão ser uma só carne, ou seja, vocês vão ser unidos. Vocês não vão deixar que a divisão penetre nos corações de vocês. Segundo, vocês vão crescer a dois. Terceiro, vocês vão se multiplicar. Vocês vão encher essa terra e vão dominar essa terra. Ou seja, Deus entregou o mundo na mão do casal. Na mão do casal. Ou seja, Deus estabeleceu o casamento para gerar a família como, então, a instituição mais importante, né, da humanidade. Por isso que a igreja diz que a família é a célula mãe da sociedade, a célula máter, a célula matriz da sociedade. Se a família for destruída, essa família, como Deus criou, o homem, a mulher e os seus filhos, se essa família for destruída, a humanidade vai ser destruída, pelo menos naquilo que Deus pensa, Deus quis da família. E aí, então, a família começa com o casamento. Né? Então, Deus diz para o casal, primeiro de tudo, vocês sejam unidos. Então, a primeira coisa que um casal precisa é vencer as divisões. Nós sabemos que o pecado original entrou no mundo e atrapalhou tudo na vida do homem. Né? E, de modo especial, atrapalhou o casamento. Né? O homem e a mulher tinham uma harmonia consigo mesmo, tinham uma harmonia um com o outro, tinham uma harmonia com a natureza e tinham uma harmonia com Deus. Era o chamado estado de santidade, estado de justiça original, que o pecado original, infelizmente, estragou. Bem, mas Jesus Cristo veio restabelecer esta ordem, né, com a redenção, com a sua graça, com a sua bênção, inclusive com o sacramento do matrimônio. A gente sabe que o sacramento do matrimônio é exatamente um suplemento de graça para o casal poder exatamente cumprir essa missão que Deus deu a eles. Eu gosto de dizer, né, para os casais, nos encontros de casais, etc., que é preciso nós entendermos que o casamento não é uma curtição a dois, não é fazer um programa a dois, não. O casamento é uma missão sagrada que nós cumprimos a dois. O sacerdote, aquele que não se casa, que vive uma vida sacerdotal, ele tem uma missão. A missão árdua, ser sacerdote. Né? Anunciar a palavra de Deus, celebrar os sacramentos, governar a igreja, etc. Nós, casados, temos uma missão sagrada. Por isso que há um sacramento para os sacerdotes, o sacramento da ordem, e há um sacramento para os casais, o sacramento do matrimônio. Você sabe que o sacramento é uma bênção especial, né, para se cumprir uma missão. É um dom de Deus. Então, o casal precisa cumprir essa missão de ser uma só carne. Ou seja, não deixar que, né, a divisão aconteça no meio deles. E são muitas as coisas que podem dividir um casal. Né? São muitas coisas que podem impedir um casal de ser unido. Né? E esse é o primeiro objetivo que o casal precisa cumprir. Ser uma só carne.
né? Eu gosto de recordar o seguinte, que ser unido não quer dizer estar junto. Às vezes o casal está junto, mas não é unido. Às vezes ele pode morar na mesma casa, muitos anos, podem, não sei, dormir na mesma cama, comer na mesma mesa, não é? Viajar no mesmo carro, mas será que esse casal está unido? Será que os corações estão unidos? É diferente, não é? Se você, eu gosto de dar esse exemplo, né? Se você mistura uma porção de arroz e feijão num prato, ainda sem cozinhar, você consegue separar. Não? Um pouco de cuidado, um pouco de paciência, né? O feijão um pouquinho maior, mais escurinho, você vai separando, e alguém pode perguntar, mas como é que você conseguiu separar? Se estava tudo junto, misturado no mesmo prato. Você fala, estava misturado, mas eles não estavam grudados um no outro, não estavam... Então, dá para separar, né? Mas agora eu pergunto assim, se você, por exemplo, misturar um copo de café com um copo de leite, mexer, fazer o café com leite, será que você consegue separar? Agora você não consegue separar mais. Olha, eu posso te garantir, né? Eu trabalhei muito tempo numa faculdade de engenharia química, você não consegue mais separar nem por filtração, nem por decantação, nem por evaporação, nem por um processo de eletrólise, você não consegue mais. Por quê? Porque formou um novo produto. As moléculas se combinaram. Houve uma unidade perfeita. Está vendo a diferença entre arroz e feijão misturado num prato e o café com leite? Deus não quer um casamento, simplesmente duas pessoas justapostas. Não, Deus quer duas pessoas unidas. Sereis uma só carne. O que quer dizer a palavra carne na Bíblia? A palavra carne na Bíblia quer dizer pessoa humana, natureza humana. Lembra que Jesus disse para os discípulos, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. O que é essa carne fraca? É a natureza humana. Então, quando Deus disse para o casal, sereis uma só carne, vocês vão ser uma só pessoa humana, né? Vocês vão ter o mesmo objetivo. Vocês não vão viver separados, vocês não vão viver brigando. Vocês não vão ter metas diferentes, um quer uma coisa, outro quer outra. Não, vocês vão ser unidos. E esse, meus irmãos, é o grande desafio do casamento. É o casal ser unido. Ou seja, os dois caminharem numa mesma direção. O que acontece com muitos casais, muitas vezes, e isso que complica, é que um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Um quer fazer uma vida, outro quer fazer outra, um quer ter... Entende? Mas como vencer, então, essas dificuldades, né? Há muitas coisas que ajudam a gente a vencer. Bom, evidentemente, a primeira coisa, meus irmãos, é Deus. Porque foi Deus que fez o homem, foi Deus quem fez a mulher. Nós pertencemos a Deus. O casamento pertence a Deus. Alguém disse assim, a coisa mais lógica do mundo é a gente entregar o coração nosso para Deus. Por quê? Porque foi Ele que fez o nosso coração. Então, também, a coisa mais lógica do mundo é o casal entregar a sua vida de casado a Deus, porque foi Deus que os uniu. Jesus não disse, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Não foi? Deus uniu. Então, Deus é o primeiro e mais interessado que um casamento seja unido. Ok? Então, é muito importante que o casal tenha uma vida religiosa. Sabe, está provado, eu já vi estatísticas, que um casal que é verdadeiramente religioso, um casal que reza junto, um casal que vai à missa, um casal que confessa, um casal que comunga, um casal que reza o seu texto em casa junto, dificilmente esse casal se separa. Há casos de separação, mas são raros. Agora, se você olhar os casais que se separam, né, e a estatística é alta, é negócio de 30%, 40% de separação. Você vai ver que dificilmente Deus está incisivamente na vida desses casais. Então, não há dúvida, o primeiro remédio, vamos dizer assim, a primeira vitamina da unidade do casal é a presença de Deus. Sabe, porque entre a mão fraca dele e a mão fraca dela, precisa haver uma mão forte unindo essas duas, que é exatamente a mão de Deus. É a fé. São João diz, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabemos, meus irmãos, que o mal, ele quer destruir a família, quer destruir o casamento. O Papa João Paulo II escreveu um documento chamado Carta às Famílias, no ano de 1994, que foi um ano internacional da família,
E João Paulo II disse assim, como o mal sabe que ele não pode destruir Deus, então ele quer destruir a principal obra de Deus, que é a família. Sabe? Por isso que João Paulo II dizia que a família é insubstituível. Ele dizia, é uma instituição, Deus colocou no mundo, insubstituível. Não dá para substituir a família por nenhuma outra. Né? Ele dizia, é o santuário da vida. A palavra santuário da vida quer dizer o quê? Deus criou um santuário para a vida existir. Santuário quer dizer lugar sagrado. Né? Eu até, quando escrevi um livro sobre família, coloquei esse título, essa palavra, santuário da vida. Aqui esse livro, nesse livro aqui eu coloco exatamente as coisas importantes sobre a família, sobre o casamento, sobre os filhos, etc. Toda essa dimensão grande que Deus colocou para nós, né, com relação aí ao casal, em relação à família, em relação aos filhos. Eu quero voltar aqui com esse assunto outras vezes, porque são muitas coisas que nós precisamos conversar. Hoje eu quero começar um diálogo com você sobre isso. Né? Como que um casal pode, então, crescer junto, vencendo as dificuldades que tem na vida conjugal. E todos nós temos problema na vida conjugal, não tem dúvida. Sabe, eu vivi 40 anos casado, uma mulher completamente diferente de mim. Eu sempre fui posso dizer, um intelectual, um professor universitário, um cientista, fiz mestrado, fiz doutorado em física, no ITA, em São José dos Campos, depois fiz pós-doutorado também aqui na Unesp, em Guaratinguetá, e minha esposa não era uma pessoa de nível intelectual desse jeito, mas era uma pessoa extremamente prática, né, que me ajudou muito. Por isso nós tivemos nossas diferenças, tivemos nossos desacordos, mas graças a Deus, sempre o amor de Deus, a graça de Deus sempre superou as nossas diferenças, as nossas dificuldades. Inclusive, quando ela morreu, a questão de 4 anos e meio atrás, na semana que ela morreu, um padre, muito amigo meu, o padre Demétrio Gomes, lá de Niterói, né? O padre Demétrio Gomes, na semana que ela morreu, ele quis me encontrar, quis me dar um abraço, né? E ele disse, professor, escreva um livro sobre esses 40 anos de casado que o senhor viveu. Eu disse, padre, mas é chato a gente escrever sobre a vida da gente, né? Ele disse, não, é bom o senhor escrever. Para mostrar para os casais as dificuldades que há na vida de um casal. O senhor viveu 40 anos casado, o senhor prega sobre família, né, no Brasil, fora do Brasil. É bom as pessoas verem também o que o senhor viveu. Porque elas vão comparar o que o senhor prega com aquilo que o senhor viveu. E vão ver que o seu casamento também não foi só um mar de rosa, não. Falei, bom, padre, o senhor está pedindo isso, eu vou pensar. Mas não escrevi logo de começo, não. Eu esperei 4 anos para escrever o livro. E acabei escrevendo. Um livro que eu chamei de Foram 40 Anos. Aqui nesse livro, inclusive, é a foto do nosso casamento, o padre Jonas, o Monsenhor Jonas celebrando o nosso casamento. Nesse livro eu conto o quê? Eu conto a nossa vida de casado. Não é uma autobiografia. Eu conto como é que foi a nossa vida, a criação dos nossos 5 filhos, as dificuldades que nós tivemos um com o outro, dificuldades para ver a nossa harmonia conjugal, a ver a nossa harmonia em todos os aspectos, a educação dos filhos, a luta com os filhos, né, na faculdade, etc. Ou seja, o que todo mundo vive. Né? Bom, então, a primeira coisa, eu volto a dizer, para o casal crescer junto, é primeiro entender que nós temos uma missão diante de Deus. Né? Quando nós chegarmos diante de Deus, na eternidade, eu penso que uma das primeiras perguntas que Deus vai fazer para nós vai ser o seguinte: o que você fez com aquela mulher que eu te dei? O que você fez com aquele homem que eu te dei? Eu coloquei ele do seu lado para você fazer ele crescer. Você fez ele crescer? Você está entregando meu filho melhor do que eu te dei? Né? Eu acho que Deus vai dizer para muito homem assim, ô João, ô José, ô Pedro, muito obrigado, viu? Porque eu te dei uma mulher complicadinha, né? Mas você devolveu essa mulher, a minha filha, para mim, melhor do que eu te dei. Entra para o gozo do teu Senhor. E vai dizer para muitas mulheres, né? Ô Tereza, ô Maria, ô Regina, olha, muito obrigado, viu? Eu te dei um homem complicado, um homem que não gostava de rezar, um homem que, né, era até meio sistemático. E você, com a sua fé,
com seu joelho no chão, com a sua oração, com a sua luta, com a sua perseverança, você mudou esse homem. Você está me devolvendo esse homem melhor do que eu te dei. Sabe, gente, esse é o sentido do casamento. Crescer a dois. E como é que a gente faz o outro crescer? Qual é o fermento que faz o outro crescer? A mulher, quando quer fazer um pão, um bolo, lá põe fermento, não é assim? Qual é o fermento que faz o casal crescer? É o amor. E que amor é esse? É aquele amor que São Paulo diz lá na carta aos Coríntios. 1 Coríntios 13, São Paulo diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se cansa, o amor não busca os próprios interesses, o amor, ele não é orgulhoso, não é vaidoso, não é arrogante, não é prepotente. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não passa jamais. Sabe, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Ao invés de você dizer assim, o amor é paciente, coloca seu nome aí. Diz assim, o Felipe é paciente, o Felipe é bondoso, o Felipe não busca os seus próprios interesses. Entendeu? Saiu um pouquinho do ar, mas volta. De vez em quando a internet dá algum probleminha, mas espere que a gente volta aí, tá certo? Às vezes a conexão cai, mas ela volta. Então, é preciso a gente fazer essa reflexão que São Paulo coloca lá. O amor supera tudo, né? Então, esse é o ponto básico para o casal crescer. O que faz o casal crescer é o amor. Agora, é muito importante entender o que é o amor. Sabe, gente, o amor é uma palavra muito desgastada hoje. Se usa a palavra amor para tudo. Mas o que é o amor? Ora, nós somos cristãos, então com quem que nós temos que aprender o que é o amor? Temos que aprender o que é o amor com Deus, porque Deus é o amor. A única pessoa que na Bíblia teve, vamos dizer assim, a ousadia de definir Deus foi São João. Deus é amor, né? Então, quem que tem que ensinar para nós o que é o amor? É Deus. Então vamos aprender com Jesus Cristo. O que Jesus Cristo disse? Ele disse assim, maridos, amai as vossas mulheres, São Paulo dizendo, né, fazendo eco das palavras de Jesus, né? São Paulo diz assim na carta aos Efésios, capítulo 5, 25, São Paulo diz assim, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha, então amar o outro é se entregar ao outro, como Cristo entregou a igreja para salvá-lo na cruz. Então o que São Paulo está dizendo? O amor não é um ato sentimental. O amor não é só romance. É claro que o amor se manifesta através de sentimentos, através de romance, através de presente, através da vida sexual. Mas isso não é um amor. Isso são manifestações do amor. Quem parar nisso, corre o risco de não entender o que é o amor. O amor é muito mais do que isso. Amor é entregar-se ao outro. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ok? O amor, meus irmãos, tem atrás dele uma cruz. Não tem jeito. Que para você dizer sim para o outro, você tem que dizer não para você. Não tem jeito. Se eu quiser pegar um livro, dar um livro meu para você, eu vou ter que ficar sem o livro. Para eu dizer sim para você, eu tenho que dizer não para mim. Amar é dar-se, amar é renunciar-se. Então, é esse amor autêntico, divino, que é preciso levar para o casamento. O que acontece muitas vezes é que os casais levam para o casamento uma caricatura de amor. O que é a caricatura de amor? Acha que o amor é só passear, amor é dar presente, amor é só fazer uma poesia para o outro. Não, isso está certo, isso são manifestações de amor, né? Tudo isso é bonito, mas não é só isso. O amor, ele testa a gente na hora do sofrimento, ok? Ele é testado, ele é provado quando existem as dificuldades, né? Foi muito fácil eu amar a minha esposa quando nós nos casamos com 22 anos de idade, cada um de nós, fortes, saudáveis, bonitos, né? Mas depois, quando ela teve o seu câncer, né, 6 anos, aí é que você tem que mostrar realmente, né, o amor, como é que ele é verdadeiro. Então, o amor é isso. E eu gosto também de explicar para os jovens o seguinte, que amar é diferente de gostar. Gostar é um ato egoísta.
Amar não. Amar é um ato altruísta. Você tem o egoísmo e tem o altruísmo. Egoísmo quer dizer tudo para mim. Altruísmo quer dizer para o outro. Né? A gente diz assim, eu gosto de maçã. O que eu faço com a maçã, hein? Eu destruo a maçã. Né? Como a maçã inteirinha, meto nela o dente, pego aquele cabinho que sobra e põe no lixo. Eu não gosto da maçã, eu gosto de mim. Eu destruo a maçã. Né? Tem gente que gosta do outro assim. Destrói o outro para se satisfazer. E depois, às vezes, passa o resto para frente. Descarta. Isso não é amor. Isso é gostar. Amar é diferente. Amar é você, né? Você ama pessoas. A gente gosta das coisas, que as coisas nos satisfazem. A gente ama as pessoas. Principalmente o esposo, o marido, os filhos, as outras pessoas. Né? Então, aí, a primeira coisa muito importante nesse relacionamento para que o casal cresça é que haja esse amor autêntico. E aí, para concluir esse pensamento, eu lembro aquilo que Jesus disse na Santa Ceia para os discípulos: amai-vos uns aos outros. Mas ele não parou aí. Ele disse, como eu vos amei. É muito importante isso. Se Jesus tivesse parado, amai-vos uns aos outros, a gente não ia saber o que é o amor direito. Mas ele completou, como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Ele diz assim, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro, como ele deu. Então, Jesus ensinou o que é amar. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar sobre isso, senão nós estamos enganados com relação à coisa mais importante do mundo, que é o amor, e Deus é amor. Amar como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Então, marido e mulher, o que é amar um ao outro é dar a vida pelo outro. Sim, dar a vida pelo outro. Sabe, de vez em quando chega um casal para mim, ou normalmente mais as mulheres, né? Chegam para mim desesperadas, não sei o que eu faço mais do casamento. Esse meu marido não entende, o marido é isso, o marido é aquilo. Não, você sabe muito bem como é que é, né? Não preciso explicar muito aqui. Eu digo a elas o seguinte, olha, você tem duas alternativas, né? Ou você abraça essa cruz e carrega essa cruz com galhardia. Galhardia quer dizer o quê? Sem reclamar, né? Entregando a Deus essa luta. Ou então você faz o seguinte, deixa essa cruz na beirada da estrada e vai embora sozinho. Não pode ficar arrastando a cruz. O que não pode acontecer no casamento é a gente ficar arrastando a cruz. Aí a cruz dobra de peso. Né? Ou a gente carrega essa cruz. Né? Uma vez uma moça chegou para mim e eu não sabia se devia ou não casar com o noivo. Né? Eu conhecia bem ela, eu conhecia bem o noivo. E eu sabia que o noivo era um pouco complicado. Mas ela me dizia que amava ele. Eu digo, então, olha, eu não vou falar para você não casar. Eu vou dizer para você o seguinte, você está preparado para carregar uma cruz? Você está disposta a carregar uma cruz no seu casamento? Esse rapaz é bom, esse rapaz é honesto, esse rapaz é trabalhador. Mas ele não é exatamente como você quer. Entende? Eu estou disposto. Então, peça a Deus a sua graça, a graça de você ter força, né? E se case. Ok? Mas case bem consciente do que você vai fazer. Então, o importante é isso, é ter decisão. Ou você abandona a cruz, não pega a cruz, larga a cruz à beira do caminho, ou você realmente abraça essa cruz e carrega essa cruz. Bem, vamos aqui responder algumas perguntas que já chegaram. A auxiliadora Moraes pergunta assim, o que fazer quando estamos nos sentindo traída? Esse é um problema sério. É muito duro, né? A traição é a pior coisa que pode haver no casamento, porque destrói o casamento. E quando nós nos casamos, a gente faz uma promessa de fidelidade. Né? O padre pergunta, vocês prometem um ao outro fidelidade? É por toda a vida que o prometeis? Nós dizemos sim, é por toda a vida que o prometeis. Então, a traição realmente é muito dolorosa. Bem, eu penso que a gente precisa dividir a traição em dois tipos. Há uma traição que é assim, uma coisa, vamos dizer, passageira. A
pessoa que, não sei, deu um escorregão, caiu, né? O casamento deve acabar por causa disso? Não, não deve acabar, não. Jesus disse que não há pecado que não possa ser perdoado. Quando São Pedro perguntou a ele quantas vezes perdoar, ele disse 70 vezes 7. E ele disse que não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. Então, se aquele que traiu se arrependeu, realmente, né, não quer mais fazer aquilo, eu penso que tem que ser perdoado. O casamento não deve acabar por causa disso. Agora, é diferente de uma traição consumada, uma traição repetida, uma traição, né, aí é diferente. Inclusive, o próprio Código de Direito Canônico da Igreja diz que uma pessoa que é traída no casamento de maneira assim repetida, ela tem o direito de separar fisicamente. Não extingue o matrimônio. A separação física não extingue o matrimônio. O vínculo matrimonial, se o casamento foi válido, o vínculo matrimonial ele só se extingue com a morte do casal. Não é? Mas o casal se separa fisicamente se um realmente não corresponde mais à fidelidade ao outro. Por isso a igreja fala, não pode casar com outra pessoa, a menos que o primeiro casamento seja declarado nulo pelo tribunal da igreja. Agora, se há uma desconfiança de traição, tem que se conversar com muita clareza. Tem que se colocar as cartas na mesa. O que está acontecendo? O que está faltando no nosso casamento? Então, preciso ver se no casamento está faltando, não sei, uma coisa muito importante na vida do casal é a harmonia conjugal, que nós estamos conversando aqui, também a harmonia sexual. Então, todos esses aspectos precisam ser analisados. O que está motivando uma possível traição? Né? Nada justifica uma traição, mas há causas que a explicam. Então, preciso também buscar essas causas, para sanar essas causas, evitar tudo isso. Agora, sobretudo, cobrar a fidelidade, porque a fidelidade é um direito de cada um. Márcia Pascoal Costa, Deus vê o adultério feminino do mesmo modo que o masculino? Claro, do mesmo jeito. Não tem diferença entre o adultério masculino e feminino. Antigamente, por causa da cultura antiga, né, o adultério parece que era uma coisa que para o homem não tinha problema, só era problema para a mulher. Não, o adultério é o mesmo, tem a mesma gravidade para o homem e para a mulher. O mesmo fazem diante de Deus, o mesmo juramento de fidelidade no altar. Gil Wagner, Moisés aceitou o divórcio? Moisés aceitou o divórcio. Na mentalidade daquele povo, Jesus disse por que Deus autorizou lá a carta de divórcio no tempo de Moisés. Ele disse por causa da dureza dos vossos corações. Sabe, Deus foi acompanhando a humanidade de Adão e Eva até Jesus Cristo. E aos poucos a moral foi sendo aperfeiçoada, até que Jesus Cristo aperfeiçoou a moral, colocou a moral plena. Né? Aí Jesus disse, né, não separe o homem o que Deus uniu. Quando os fariseus perguntaram por que Deus tinha autorizado para Moisés, ele falou, por causa da dureza dos vossos corações. Porque o pecado endureceu o coração de vocês a tal ponto que vocês não iam entender outra coisa. Então Deus tolerava, não é que Deus permitia ou queria, Deus tolerava aquela situação de divórcio, até que esse povo amadurecesse na sua moral, quando chegou Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, colocou, né, a plenitude da verdade para eles. Bem, tem aqui muitas perguntas. Ângela Ferreira Bispo pergunta assim, meu filho se separou com 3 anos de casamento, muito triste. Ângela, infelizmente, não é um caso raro. Infelizmente, são muitos casos. Aí, se nós formos entrar, por que acontecem as separações, nós precisamos, talvez, fazer um programa só para isso. Né? Muitas são as causas. Falta de preparação para o casamento, falta de maturidade, né? Falta de consentimento no casamento, falta de entender o que é a missão de casado, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser esposo, o que é ser marido. O que Deus espera do casamento, né? Os filhos que vão ser gerados. O casamento foi feito para gerar filhos. Uma das finalidades, a finalidade procriativa e unitiva. Né? Uma coisa que eu gosto de lembrar é que no céu não nasce criança. Todas as pessoas que vão para o céu nasceram na terra. Por isso que Deus quer ver os filhos nascerem aqui na terra.
Porque uma criança que nasce aqui na Terra é um cidadão, um futuro cidadão do céu. Esse é o sentido bonito, né, de um filho vir ao mundo. Por isso que Deus se alegra com cada filho, é um filho a mais que ele ganhou. Porque os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Mas toda essa falta de maturidade, de compreensão, é que gera aí. O que fazer com um filho que separou-se há 3 anos? A igreja sempre recomenda o seguinte: será que há condição de uma reconciliação? Será que há condição de esse casal voltar a uma reflexão, a uma maturidade, conversando com um, conversando com o outro, trazendo os dois, quem sabe, para uma reflexão na igreja? Hoje existe a pastoral familiar maravilhosa, com encontros de casais, encontro até de noivos, encontro até de namorados, hoje existe. Não sei, às vezes depois de uma separação é possível uma reintegração. É possível recuperar, às vezes, um casal. E nós temos que tentar, né? Porque uma família é uma família, né? Nós não podemos assim, perder a esperança de imediato. Não. E é por isso que a igreja pede: não partam para um novo relacionamento. Porque se cada um deles parte para um novo relacionamento, aí você elimina praticamente a chance de uma reconciliação. Bem, eu respondo aqui as perguntas de maneira um pouco rápida por causa do nosso tempo. Né? Daqui a pouco, às 16 horas, eu terei um programa ao vivo na Canção Nova, Pergunte e Responderemos, onde estarei lá respondendo outras perguntas. Né? Elza Maria Bastos, ela diz assim: é possível que a gente faça uma escolha errada? O que fazer num caso destes? Já que o casamento é indissolúvel, me ajude. Ô Elza, é possível fazer uma escolha errada, sim. E se a escolha foi feita errada, pode ser que o casamento não seja válido. É o que o tribunal da igreja muitas vezes declara: esse casamento foi nulo. O tribunal da igreja nunca anula um casamento. Não, se um casamento foi válido, ninguém pode anular, nem o Papa. O que o tribunal da igreja diz assim: vocês não foram casados. Vocês não foram matrimoniados, ou seja, Deus não os uniu. Por que Deus não os uniu? Porque faltou um consentimento pleno. E esse consentimento pleno pode faltar quando essa escolha é errada. E quando é que a escolha é errada? Quando você casa, por exemplo, sem conhecimento de causa, sem saber quem é o outro direito. Ou você casa com medo, ou você casa chantageado, ou você casa com um outro motivo que não seja simplesmente porque ama a pessoa. Né? Muitos casos, a moça ficou grávida, tivemos um relacionamento sexual no namoro, a moça ficou grávida, agora eu tenho que casar. Não, você tem que casar se você ama o outro. Quais são as 3 perguntas que o padre faz no altar? Primeira pergunta: vocês querem se casar? Primeira: é de livre e espontânea vontade? Vocês não estão obrigados? Não estão com medo? Não estão chantageados? Não é algum outro motivo que não seja simplesmente o amor? Ok? Sim, é o caso de sim. Segunda pergunta: vocês prometem amor e fidelidade uma ao outra por toda a vida que o prometei? Sim. Depois a pergunta dos filhos: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Ok? Então, é possível, mas aí quem vai dizer se o casamento foi nulo ou não é exatamente o tribunal da igreja. E o Papa Francisco, ele tomou uma medida muito interessante. Ele pediu aos tribunais da igreja que sejam rápidos, que não demorem muito tempo para resolver esse problema. Né? E outra coisa, que praticamente o processo seja gratuito. É claro que os tribunais, eles têm pessoas contratadas que recebem, porque para julgar um processo são 3 juízes, e esses juízes são remunerados. Muitas vezes são pessoas leigas, que têm conhecimento de código de direito canônico, etc. Então, os tribunais também não podem isentar 100% do casamento, do pagamento. Mas o Papa pede um esforço no sentido de que se torne para o casal ou a pessoa praticamente gratuito. É importante que as próprias comunidades ajudem, as próprias paróquias ajudem, conforme o caso. Né? Bem, Joyce Silva pergunta o seguinte: eu ainda não sou casada, casarei em breve. Moro com meu noivo e quero saber se posso comungar. Ô Joyce, aí eu tenho que falar para você o que a igreja ensina, está no catecismo da igreja. A igreja diz o seguinte, que a vida sexual para o casal só deve começar depois de casados. O catecismo da igreja fala bem claro: o noivado não é ainda tempo de viver a vida sexual.
Por quê? Porque nós não temos ainda uma aliança na mão esquerda. Aliança na mão esquerda significa o quê? Um compromisso definitivo de vida. Eu te recebo como minha mulher, esposa, esposo. E prometo ser-lhe fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, etc. Então, a igreja entende que a partir deste selo, que é o matrimônio, então aí os corações se uniram para sempre, até que a morte os separa. Então também esse casal pode agora viver a união física dos corpos, a vida sexual, de onde vai nascer então os filhos. Então esta é a lei de Cristo e da igreja. Okay? Então, se nós não estamos vivendo de acordo com isso, então não podemos comungar. Não é coerente fazer comunhão com o corpo de Cristo se a gente não está em comunhão com a lei de Cristo. É o que explicava o Papa João Paulo II sobre isso. Para receber o Cristo em comunhão sacramental, ou seja, corpo, sangue, alma e divindade, é preciso estar vivendo de acordo com a lei de Cristo. E a lei de Cristo é esta, meus irmãos. Aqui eu sou obrigado, porque eu não posso falar aqui o que eu quero. A lei de Cristo é esta. A vida sexual é para o casal unido pelo sacramento do matrimônio. Claro que há muitas justificativas para isso, que eu não vou entrar agora aqui por causa da questão do tempo. Né? Roberta III pergunta o seguinte: como será o céu no que diz respeito às famílias? Poderemos rever os familiares, os santos, Maria? Roberta, os santos dizem que no céu nós vamos conhecer todos os nossos entes queridos. E os santos falam muito disso. Eu me lembro, por exemplo, os dois grandes amigos, né, Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, os dois eram espanhóis que fundaram a congregação dos jesuítas. Só que São Francisco de Xavier, ele foi lá para a Índia, para a China, para o Japão, e não voltou mais. E morreu lá na China. Mas era amicíssimo de Santo Inácio de Loyola. Então, um dia ele escreveu uma carta para Santo Inácio de Loyola, dizendo assim: meu irmão, meu amigo, eu te escrevo sob lágrimas, porque eu sei que nunca mais eu vou te ver. Mas no céu eu te darei um abraço eterno. Um abraço que não vai ter fim. Ou seja, os santos tinham essa convicção de que no céu, e claro que nós vamos nos encontrar. Mas Deus diz que no céu nós não nos casaremos mais. Jesus diz que nós seremos assim, como se fossem anjos. Anjo não se casa. Né? Então, é por isso que eu digo, no céu não nasce criança. Não tem casamento, não nasce criança. As crianças nascem aqui na terra. Por isso que Deus instituiu com uma das finalidades do casamento os filhos. Há casais que não podem ter filho, não conseguem ter filho, não há problema nenhum disso, em termos assim de irregularidade, mas o casal que pode, dentro da paternidade responsável, os filhos que pode ter, é uma graça de Deus e eu diria, é um louvor a Deus você ter um filho, porque você está dando a Deus um filho aqui na terra que um dia vai ser um cidadão do céu. Bem, então, isso é importante, né? Compreender essa situação. Nos veremos no céu. É claro que no céu a atração grande é Deus. Quando Jesus falou do que é o céu, lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3, naquela oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, a vida eterna é o céu. Consiste em que te conheçam a ti e a Jesus Cristo que enviastes. Então, o que é o céu, meus irmãos? O céu é Deus. Né? Aquela grande santinha que morreu com 19 anos, né? Aquela carmelita, Santa Teresa de los Andes, ela dizia: o céu está em mim, porque o céu é Deus, e Deus está em mim. Então, o céu é conhecer Deus. Agora, conhecer Deus, meus irmãos, é uma experiência extasiante. Você não fica extasiado quando você vê a beleza de um pôr do sol? Né? Quando você vê um rapaz bonito, você vê uma moça bonita, que coisa interessante, que experiência agradável. Agora você imagina você ver Deus. Quer dizer, e outra coisa, e Deus ele é infinitamente belo. Então quer dizer o quê? A eternidade inteira é insuficiente para você conhecer Deus. Não haverá fastio,
não haverá, né, cansaço em conhecer a Deus. Não. Ok? Então, Deus é a grande atração no céu. Embora nós tenhamos comunhão com os outros irmãos todos, mas o nosso olhar estará preso em Deus. É o que a igreja nos ensina. Muito bem, a Mari Barbosa pergunta assim, gostaria que o senhor falasse sobre união estável de pessoas que moram juntos e não são casadas na igreja. Ô Mari, para a igreja só tem uma união matrimonial. É o casal que é casado na igreja recebeu o sacramento do matrimônio. Fora isso, a união estável, a igreja fala que não está de acordo com a lei de Deus. Eu sei que isso existe muito, a igreja sabe que existe muito. O que a igreja incentiva é que esses casais se casem na igreja. Verifiquem se não há nenhum impedimento, se nenhum dos dois é casado, se nenhum dos dois já foi casado, e casem na igreja. Entende? Então, o que a igreja ensina é isso. A lei de Cristo, como eu já falei aqui, na outra pergunta, é essa. O casal unido em sacramento do matrimônio é que constitui o casamento segundo a vontade de Deus. Ok? Maria de Lourdes Garcia pergunta o seguinte, e quando entra a infidelidade e acaba a confiança, o que a gente faz? Ô Maria de Lourdes, essa pergunta mais ou menos eu respondi quando nós falamos aqui da questão do adultério, a questão da traição. Né? Realmente, quando existe a infidelidade, o casamento começa a rachar, a parede começa a trincar. Né? E a infidelidade começa exatamente quando começa a mentira, quando começa, né, as falsidades. Isso não pode acontecer. Né? Nós temos que preservar essas coisas de acontecer. Ana Lúcia Teixeira, qual o nome daquele livro de noivos e casais? O livro chama-se Sereis uma só carne. Vou mostrar aqui de novo. Né? Sereis uma só carne. É um livro que, né, eu escrevi já há bastante tempo para noivos, para aqui eu coloco todas as coisas. Também o outro livro que eu mostrei, né, Família Santuário da Vida. E eu escrevi um outro livro também, que eu chamei de Problemas no Casamento. Por quê? Porque há muitos anos eu trabalho com casais há 40 anos, e recebi muitas perguntas sobre problemas no casamento. E eu fui coletando essas perguntas, quando a minha esposa ainda era viva, e ela separou as perguntas por assunto. Então, depois eu escrevi esse livro, Problemas no Casamento. Esse Problemas no Casamento é exatamente todos os tipos de problemas que existem, traição, infidelidade, problemas com os filhos, problemas de saúde, problemas sexuais, tudo que acontece na vida aí dos casais. Bom, então, esse aí é o nome do livro. Eu escrevi também ainda um outro livro, que eu penso que eu deverei ter uma outra conversa sobre isso, sobre a questão da harmonia sexual. Não vou falar nada hoje por causa da questão do tempo, mas eu já quero dizer aqui que eu escrevi um livro também sobre esse assunto, porque este é um outro campo que dá muito problema, a vida sexual. Casamento, né? A vida sexual no casamento. Aí você está vendo, né, invertido aí, mas o nome é esse, a vida sexual no casamento. Esse livro eu tomei cuidado de conversar com 6 padres especialistas em moral católica, inclusive pedi ao nosso bispo Dom Benedito Beni que desse um imprimato, ou seja, autorização para publicar, porque é um assunto delicado. Né? Mas, como eu tive esse consenso, eu publiquei. Val Silva pergunta assim, meu esposo não me acompanha na missa, fico muito chateada, pois eu e nossos 2 filhos vamos e ele não vai. O que posso fazer? Val, paciência, vai com calma, vai rezando pelo seu marido, né? Vai pedindo, vai oferecendo a Deus suas orações, seu sacrifício. Essa própria tristeza sua de não acompanhar com você, ofereça isso a Deus. O sofrimento é uma forma de oração. É como um jejum, como a penitência, como a esmola, o sofrimento. O fato de você sofrer porque não te acompanha, ofereça isso a Deus. Entende? E não desanime, porque Deus, com o tempo, vai mudar o coração dele. Eu gosto de lembrar aqui que Santa Mônica
pediu 20 anos a conversão de Santo Agostinho, mas conseguiu. Conseguiu. E quantas pessoas conseguem? Agora, nós não podemos desistir. Deus disse, pedi e recebereis. Batei e abri, se vos a buscar e acharei. Mas ele não fala que é rápido. Né? Ele não fala que é rápido. Ele manda pedir sem cessar. Ele manda pedir sem cessar, sem desanimar. É isso que nós temos que fazer. Né? Há um caso muito interessante de um casal em que a mulher era religiosa, muito famosa, né? Elizabeth Lisier, e o marido não estava nem aí, era ateu. Ela rezou a vida inteira para ele se converter, ele não se converteu, mas depois que ela morreu, ele, lendo um diário que ela deixou, esse homem se converteu. O senhor Martin Lisier, que era um embaixador famoso francês, se converteu e foi, inclusive, ser monge no mosteiro, a tal ponto que ele se converteu depois da morte da esposa. Olha que coisa interessante. Isso quer dizer que a gente tem que rezar pelo outro sempre, até a nossa morte, e deixar nas mãos de Deus. Kaline Freire pergunta o seguinte: estou muito feliz. Depois de 26 anos vivendo junto com meu marido e 2 rapazes lindos, vamos nos casar na igreja. Olha que belo testemunho. Viveram 26 anos sem ser casados, agora está dizendo que elas vão estar muito felizes porque vão casar na igreja. Olha, eu tenho certeza que a Kaline deve ter pedido muitos anos a Deus que isso acontecesse. E aqui está, ó, depois de 26. É um exemplo maravilhoso. É o que eu disse, Deus dá a graça, Ele não fala quando. Ele sabe por que Ele espera. Né? Bem, Marinela Giraldelli. Sou casada na Igreja Católica, mas há 2 meses meu marido se tornou evangélico. E é muito sério. Não sei o que fazer, porque não aceito. Ele não crê em santos, nem imagens, nem na divindade de Maria. Como devo proceder, além de me manter forte na oração? Ô Marinela, quando vocês se casaram, né, foi prometido amor e fidelidade um ao outro. Né? Veja bem, eu penso que você deve cobrar dele. Ele se tornou evangélico, tudo bem. Então, o que eu penso que vocês precisam fazer é respeitar o outro. Por amor à família, para não destruir a família, né? Respeitar a fé do outro. Deixa ele viver a fé dele. Agora, ele não pode impedir você de viver a sua fé. Não pode impedir você de rezar seu texto, de ter as suas imagens sagradas que a Igreja Católica considera útil e necessário, ok? Eu penso que isso é que é importante. Agora, se chegar ao ponto dele impedir você de viver sua fé católica, eu penso que aí você deveria procurar a autoridade da igreja, acho que no caso aí deveria ser um bispo, e contar para ele essa situação. Ok? E pedir até, de repente, autorização até de você viver a sua vida separado, se for o caso. Veja, eu não estou aconselhando separação, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, como no casamento, ele prometeu, casou você como católico, recebeu o sacramento do matrimônio, prometeu viver com você a fidelidade até a morte, e agora ele rompe isto, né? Porque ser fiel não é só no campo sexual, não, é tudo. Né? Também na fé o que os uniu. Então, se acontece um ponto de a sua vida se tornar muito difícil por causa dessa decisão dele, eu aconselharia você a conversar com o seu bispo e ver que solução você podia dar a esse caso. Eu digo isso porque é difícil a gente saber todos, eu dizer uma palavra aqui conclusiva, sem saber tudo mais que está acontecendo na vida de vocês. Cláudia Cristina, como fazer se não há possibilidade de cuidar dos pais na velhice, porque se mora longe e eles não querem morar com os filhos? Deve-se priorizar o esposo e os filhos? Veja, Cláudia, a primeira obrigação nossa é a família, é o seu esposo, os seus filhos. Agora, fazer de tudo para que você cuide também dos pais. Se eles estão longe, não querem morar com vocês, não sei, é preciso chegar aí, quem sabe numa situação de acordo, arranjar uma pessoa que possa ajudá-los, né? Esses pais idosos. É uma solução de negociação. Difícil dar aqui uma palavra sobre isso. Agora, quando a gente se casa, né, nós temos uma responsabilidade com o esposo e com os filhos.
né? Claro que, na medida do possível, em que os próprios filhos, o próprio esposo possa ajudar você a cuidar dos pais, nós devemos cuidar dos pais, né? Vamos fazer. Nós vamos tentar aliar aí as soluções possíveis. Edileia Ferreira, as terapias para casais ajudam a restaurar o matrimônio? Pode ajudar, sim, né? Nós temos terapias no campo natural e terapia no campo sobrenatural, né? No campo natural, sim, tem os terapeutas conjugais que podem ajudar, não só os terapeutas, mas os encontros de casais. Os encontros de casais são maravilhosos. Eu participo há 40 anos fazendo palestras em encontros de casais, né? Quantos casais eu vejo se recuperarem num casamento por causa de um encontro de casal? E às vezes também acompanhando aí uma boa televisão, como a Canção Nova, como um Rede Vida, Século XXI, Aparecida, bons programas que falem disso, também vai tocando o coração das pessoas e vai mudando, né? Palestras. A Canção Nova tem inúmeras palestras gravadas em CD, DVD, que podem ajudar também os casais a refletirem. Hoje há muito recurso para isso. Hoje, um próprio programa como esse, né, via Facebook, de repente, pode também ajudar alguma pessoa. Temos que usar esse recurso que Deus coloca à nossa disposição. Lucinha Santos, ela diz assim: perdi a confiança no meu marido, o que fazer? Tentar restabelecer essa confiança. Mais ou menos o que nós já falamos aqui. Abrir o jogo, conversar, né? Estabelecer um diálogo franco, cobrar a fidelidade que é devida, entende? E tomar as providências necessárias para tentar restaurar isto. Rodrigo Lima, estou com problemas no casamento devido à falta de emprego da minha parte. Como superarmos isso? Rodrigo, aí tem que aumentar o amor do casal. Vocês têm que se unir mais ainda. Unir em oração, procurar emprego, pedir ajuda à família. Entende? Eu sei que isso é uma coisa complicadíssima. Complica a estabilidade da família. Aluguel, alimentação, saúde, é tudo, né? Mas reze, peça a Deus, saia em busca de um emprego, né, sem se cansar e sem desanimar. E quem sabe até uma ajuda da família possa ter. Antônia Catarina, o que fazer quando não existe mais amor no casamento? Antônia, é delicado isso. Nós estamos vendo que as perguntas giram em torno disso tudo, né? Sabe, eu penso que nós precisamos aqui ter uma outra conversa. Eu já vou ter que encerrar a nossa conversa aqui, porque eu tenho um programa às 4 horas ao Rio, ainda tenho que ir para a Cachoeira Paulista. Eu queria lembrar que amanhã, às 3h30 da tarde, 15h30, nós continuamos a nossa conversa respondendo, então, muitas perguntas que chegaram hoje que não deu tempo de responder. Ok? Nós temos uma loja virtual no nosso site, né? Onde eu tenho todos esses livros e outros, né? É o site loja.cleofas.com.br, loja.cleofas.com.br. Tem lá os 3 Maço a Carne, Família Santuário da Vida, Vida Sexual no Casamento, enfim, todos os outros livros, né? Problemas no casamento, e também sobre educação de filhos, né? Educar pela conquista e pela fé. Mas voltaremos amanhã com esse assunto, respondendo mais perguntas e colocando aqui mais uma reflexão para você. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te acompanhe. Até amanhã, se Deus quiser.